Bom, eu conhecia punk assim, da mídia, né, em geral, nos anos 80, papapá. Tinha a revista Bis, que às vezes fazia algumas resenhas de coisa punk. Mas era tipo assim, né, era aquela resenha meio saudosista, 10 anos do punk rock, né, isso era 87, assim. Uma coisa meio tipo, acabou, mas olha só como foi bacana, como foi influente, pipipi. E aí também tinha uma revista chamada Crix. Essa revista Crix era uma coisa meio de cultura jovem. Então ela falava de skate, falava de algum tipo de ativismo, uma leve preocupação ecológica, e falou também sobre os movimentos de jovens que tinha. Então falou do punk, falou do metal, falou do skinhead. E eu conhecia por cima, eu não sabia nada disso. O que eu conhecia sobre o punk era aquilo que a mídia dizia e as músicas que eu via na rádio. Nessa época tocava bastante Não Religião na rádio, tocava bastante Dead Kennedys. Foi a época que saiu no Brasil aqui o Fresh Fruits, né, que era 87, 86 mais ou menos. E eu conhecia da rádio. E da rádio eu pagava um pau, porque porra, era um puta som animal, né? Aquele começo do California Uberalis é uma coisa que, porra, se põe pra alguém que nunca ouviu, assusta até. Porque sem ser pesado, o clima que cria aquilo é uma coisa muito doida. Então eu me seduzi por aquilo, tipo, porra, isso é muito bom. Aí eu fui ver o que era punk. Os caras diziam, não, a gente faz fanzine, a gente protesta contra a guerra, contra a violência, contra o jeito que é o Estado, parará. Aí eu falei, pô, isso é interessante. Comecei a ir mais atrás, comecei a procurar mais coisa. E aí, de repente, quando eu vi, eu tava amando já Dead Kennedys, conheci Exploited, Misfits, conheci Ratos de Porão. Mas assim, eu acho que eu me disse punk mesmo já foi em finzinho de 86, comecinho de 87. Acabou 86, começou 87, eu falei assim, porra, eu sou punk. Eu sou o que o Dead Kennedys é. Então assim, só conhecendo o Dead Kennedys, eu já dizia que eu era punk, tá ligado? Eu não conhecia mais nada nessa época. Conhecia Ramones da rádio, depois eu fui conhecer as coisas da Ataque Sonora e tal. Mas assim, só com o Dead Kennedys eu já falei, pô, isso é o que eu quero ser. Porque eles são irônicos, eles são muito inteligentes, eles são desbocados, eles contestam as coisas, eles têm uma aparência, eu não sabia, porque eu nunca tinha visto nada deles. Essa época meio doida, cara, a gente não tinha acesso a ver vídeo, a ter foto, o que a gente tem hoje na internet. Você tinha que ter um VHS de alguém, eu tinha que esperar que passasse na televisão. E essa época aí, 87, é pré-MTV, então não tinha nada na televisão de Dead Kennedys. Então eu não sabia como é que eles pareciam, como eram fisicamente. Mas eu imaginava que fosse uma coisa muito agressiva. Então aquilo eu falei, pô, isso é o que eu quero ser. Eu era um moleque tímido, eu era um moleque que não me encaixava muito bem com o resto da classe, nem com o resto da rua, papapá. Mas assim, eu me encontrei lá, tá ligado? Eu me encontrei e falei, pô, isso é o que eu quero ser. Sem conhecer nenhum punk, eu não conhecia nenhum punk. Aí, por meio de gente da escola que curtia metal, eu fui conhecer a Galeria do Rock, isso aí já era 88. Fui conhecer a Galeria do Rock, conheci a Woodstock, fui comprar os discos. E por meio também das revistas que tinha na época, a Animal, que era de quadrinhos, mas antes dela, a Chiclete com Banana, eu fui conhecer os fanzines. E aí eu comecei a trocar casa com as pessoas que tinha no Brasil. Então tinha bastante gente no Nordeste, que tinha banda, tinha fanzine, tinha coletivo anarquista. Bastante gente no Sul, no interior de São Paulo e na Baixada. São Paulo mesmo não tinha quase nada, não tinha ninguém. Eu não conhecia ninguém nessa época. E aí começou, aí que eu... Quando eu vi que eu não estava sozinho, que tinha mais gente e que a ideia era mais forte do que a ideia de treta que tinha, porque assim, o que eu via na mídia? Eu via, por exemplo, o que teve lá, os caras descer para São Vicente uma época, e num festival, acho que foi Dezembro Negro, não sei o que, e quebrar a cidade inteira, uma treta de careca com punk, papapá. É isso que eu via. Punk era violência, punk era treta, punk era cuspir, era Joãozinho podre. Olha que doideira, cara, uma coisa que ninguém fala hoje em dia. Johnny Rotten no Brasil virou Joãozinho podre. A única pessoa, assim, famosa que teve uma tradução do nome dele. Tão chocante o bagulho era, né? Porque assim, você não tinha o Mick Jagger, ninguém deles com um nome que fosse Miguel Jagger, não tinha, mas era Joãozinho Podre, que era assim que o Caetano Veloso se referia a ele, Ana Maria Baiana também. Então, quando eu vi que tinha mais gente pensando sobre isso, aí eu falei, bom, é o que eu quero e é aqui que eu vou ficar mesmo. Eu não fui ver show assim, de verdade, antes de eu começar a tocar com a minha banda. Não tinha show, tá ligado? O que teve? Em 90 teve... Em 89 veio o Nuclear Assault, que era meio hardcore assim, mais metal. Eu tinha um monte de gente do hardcore que curtia.
Em 90 veio o Napalm Death e acho que em 91 veio o DRI. Então esses foram os shows que eu fui, tá ligado? Mas assim, eu fui já com uma bagagem. Eu fui trocando carta já com gente do Brasil inteiro, eu fui com banda montada, eu fui com gente que eu conhecia aqui em São Paulo. Então não teve um show assim que me mudou, porque nessa época não tinha show. Essa época era o fim das tretas que tinha, tá ligado? Então você andar vestido de punk na cidade era zica, era treta, era você ser intimado. Era o cara querer tomar o seu coturno, querer tomar a sua camiseta, te dar um couro, tá ligado? Então, a ideia de punk em São Paulo era zica, era só treta. Por isso que eu e mais gente começou a trocar carta com gente de fora. Os caras diziam, porra, meu, você é de São Paulo, aí é mó zica, é mó treta. Você apanhou de quem já, né? Felizmente eu não cheguei a apanhar de ninguém, mas um monte de amigo meu apanhou. Então, eu nunca gostei de beber, nunca achei legal fumar. A minha mãe fumava. E bebida assim é uma coisa que não fazia parte da minha convivência de família, de amigos, etc. Eu tinha um tio que era alcoólatra, mas bem depois eu fui saber o quanto isso era ruim. Mas eu não curtia, tá ligado? A ideia de beber. E eu achava uma coisa meio assim, improdutiva. Parecia que era muito conveniente a pessoa pegar e dizer, caralho, hoje eu vou pegar, vou encher a cara, vou esquecer da vida por completo. Ou então eu vou ficar aqui fumando meu cigarro, é minha muleta emocional para eu conseguir levar a vida. Eu achava isso muito deprê, como eu ainda acho isso até hoje, né? No modo diferente hoje em dia. E aí eu vi que de repente tinha gente no hardcore, no punk, que achava a mesma coisa que eu. Que achava que você não devia ceder à pressão. Porque você crescendo um adolescente no mundo de hoje, você é levado a beber, é levado a fumar, quer dizer, fumar não tanto, eu acho que o fumo caiu bastante. Na minha época não, na minha época, porra, meio mundo fumava. Um monte de amigo meu fumava. Você era levado a fazer isso, para você participar, você dividir uma coisa com os outros. Quando você é muito novo, você se sente excluído, você quer fazer parte de alguma coisa maior, né? E aí o cigarro e a bebida, eles são tipo atalhos para chegar nisso. Eles abreviam todo um caminho para você conhecer alguém e ficar amigo de alguém. Então, porra, um moleque de 15 anos, se ele quiser ser amigo dos caras, ele vai pegar e vai dizer, porra, vou beber pra caralho, tá ligado? Então na minha época isso me influenciou. Hoje eu continuo a ser porque eu não consigo imaginar que eu seja diferente. Não consigo me imaginar enchendo a cara, fumando ou usando algum tipo de droga, mas eu sou a favor de liberar as drogas. Acho que tem que liberar. Ah, cara, em 89 eu já comecei a fazer meu primeiro zine. Chamava Paz Armada, eu comecei a trocar carta com os caras do Brasil, de fora. Aí eu peguei e fiz um zine, traduzi umas letras de música, botei lá uns textos que eu falava sobre ecologia, sobre pessoas com deficiência, editoriais, papapá, fiz umas entrevistas com banda. E aí eu peguei, em 89 eu comecei a fazer o zine. Em abril de 89 começou o No Violence. Era eu, mais dois caras da minha escola, que era o Fábio Curso na guitarra e o Luiz na bateria, e o Jefferson, que era o cara da minha rua. Os três curtiam metal. Mas nessa época, bicho, tinha um bagulho muito louco no metal, do Brasil pelo menos. Os caras do metal, eles curtiam de Iron Maiden, Halloween, aí chegava no thrash e ia até o hardcore. Eles ouviam Crypt Slaughter, eles ouviam Slaughter, eles ouviam Heresia, Concrete Socks e começaram também a ouvir Napalm Death. Então assim, o bagulho, e lógico, né, Ratos de Porão, Suicidal, essas coisas assim, mais crossover, skate e tal. Então o pessoal metal nessa época, muita gente virou punk inclusive, entrou pro hardcore e tal. E a gente montou a banda porque eles curtiam o som, eles me mostraram coisa mais agressiva. Porque eu comecei a ouvir Misfits, quer dizer, eu comecei a ouvir Dead Kennedys, eu fui pro Exploited e fui pro Misfits. Depois eu fui descobrir o DRI. E aí, porra, um cara chegou e falou assim, meu, ouve Napalm Death, que é a coisa mais absurda que tem de música. Aí eu fui num crescendo, queria ver as coisas mais violentas. E não era só eu, mais gente também curtia isso. Mas no metal especialmente, né? Então eu comecei a banda com os caras em 89. Não é a primeira banda Straight Edge. Nessa época, assim, eu não achava que tinha que ter banda só Straight Edge. E nem tinha como ter, eu não conhecia nenhum outro Straight Edge. Era só eu que era Straight Edge. Em 90, em abril de 90 também, abril é um mês muito doido na minha vida, tô percebendo. Em abril de 90 eu falei assim, porra, eu acho errado comer carne, eu acho errado beber, eu acho errado fumar, usar drogas, então eu acho que eu sou Straight Edge. É isso que eu sou. Eu comecei a ler lá as letras do Uniform Choice, do Minor Threat, falei, porra, é com isso que eu me identifico, é isso que eu sou. E não tinha gente que eu conhecia que era assim, tá ligado? Tanto que o pessoal dizia que eu era paga-pau do Napalm Death, que eles eram vegetarianos, por isso que eu virei vegetariano,
né? Uns caras com quem eu andava na época diziam isso. Não tinha gente que era vegetariana, não tinha gente que era straight edge, não tinha, quer dizer, não tinha gente do hardcore, inclusive, tá ligado? Esses caras da minha banda eram do metal. Aí depois, em 91, eu comecei a conhecer mais gente, aí eu vi que tinha os outros caras, tinha o pessoal do IML, que era do Tatuapé, que também curtia hardcore. Aí tinha mais uns caras da Aclimação que também gostavam de hardcore, que nem o Rogério, que hoje é do Paura. Aí que foi, assim, aumentando o nosso conhecimento de que tinha mais gente, tá ligado? E por carta eu conheci o pessoal de Guarulhos. Em Guarulhos, os caras já curtiam o hardcore americano. Porque naquela época, a gente que era punk de São Paulo tinha um preconceito com o hardcore americano. O hardcore americano era coisa de boy, né? Não tá errado, se for pensar de gente, não tá errado. Porque a visão de hardcore que se tem na Europa é uma coisa mais classe trabalhadora, é uma coisa mais falada de mudança política. O hardcore americano, assim, muita coisa é só uma revoltinha de classe média. O cara cresce e esquece que você voltou um dia, tá ligado? Mas assim, a ideia era essa, o hardcore americano é uma bosta. E o straight edge sempre teve ligado a hardcore americano, né? Apesar de eu gostar muito mais de coisa europeia, sempre teve ligado a coisa americana. E os caras de Guarulhos curtiam o hardcore americano. O José Rodolfo, o Tião, tinha uma renca que curtia. E aí a gente se conheceu por carta, a gente começou a trocar carta nessa época. Aí mais gente foi aparecendo, isso aí já era 92, eu acho. 89 eu tinha 16 anos de idade, tá ligado? Eu era duro, não tinha dinheiro pra andar pela cidade, não tinha dinheiro pra tomar um lanche. Não tinha como nem ir pro interior, nem fazer turnê com a banda, não existia isso. A gente tocou a primeira vez fora de São Paulo em 91, que ainda foi, a gente conseguiu um amigo do meu pai emprestar uma Kombi pra gente tocar fora. Não tinha essa mobilidade, era tudo muito mais difícil. Pra você conhecer alguém, você tinha que ligar pra pessoa, marcar um show. Esse primeiro show que a gente fez fora de São Paulo foi desse jeito. A gente conheceu os caras de uma banda de thrash do interior, marcamos um show com eles lá em Rio Claro. Em Rio Claro não, Salto, foi Salto. Nosso primeiro show fora de São Paulo foi Salto. E aí a gente pegou e foi tocar lá, tá ligado? No telefone, na carta. Mas assim, por carta a gente conhecia as pessoas. Então tinha bastante gente que era de Campinas, tinha bastante gente que era da Baixada Santista, Cubatão, São Vicente e Santos, e bastante gente em cidades do interior. Então tinha bastante gente, tinha caras em Prudente, em Araçatuba, em Atibaia, Ribeirão Preto. E às vezes o que rolava era tipo assim, eram 3 caras que faziam uma banda, um coletivo e um zine. Então aqueles 3 caras eram a cena daquele lugar, tá ligado? Que nem era no Nordeste também, no Nordeste era a mesma coisa, tinha 3 caras que faziam tudo. Aí eles tinham 3 bandas, esses mesmos 3 caras, tinham 3 fanzines, tinham vários coletivos, então a ideia, a impressão que tinha é que era muita gente que fazia as coisas, mas não era, eram 3 caras só fazendo. As pessoas, elas não se limitavam só a fazer uma coisa, então não tinha só o cara que fazia o fanzine. O cara fazia o fanzine e tinha banda e tinha coletivo. A pessoa queria fazer tudo o que envolvia a cena. E se ele pudesse pegar também e marcar show, também ia marcar show. Se ele fosse fazer um protesto, também ia fazer um protesto. Então a pessoa queria fazer tudo. Tudo que tivesse a ver com esse ativismo hardcore, o cara ia fazer. Não só no interior, também lá no Nordeste e no Sul. Mas assim, isso não tinha muito em São Paulo. São Paulo era só zica, cara. São Paulo, assim, tirando o anarcopunk, que começou a aparecer nos anos 90, São Paulo era só zica, só treta. Só treta, é uma coisa muito ruim. Assim, a pessoa que eu sou hoje não é só do punk. Eu li mais coisa, conversei com mais gente, me fudi, me dei bem, perdi, ganhei, assisti um filme, fiquei triste, chorei, papapá, e tudo isso constrói quem você é. Mas assim, muito do que eu sou foi inspiração do punk. Eu deixei de comer carne por causa do punk. Eu deixei de comer carne porque eu peguei e li lá a letra do Exterminador Terror, que ele dizia assim, porra, 450 mil animais são mortos todo dia na Inglaterra pra você comer. Assassinato. Eu falei, caralho, é assassinato mesmo. Por que a gente faz isso, cara? Não tem motivo de fazer isso. Aí, desde então, parei. Nunca mais comi carne na minha vida. Já é 26 anos que eu parei de comer carne. A ideia de homofobia, tá ligado? Primeira vez que eu vi discutir homofobia foi no meio punk. Foi lendo fanzine, foi lendo letra, foi lendo os caras diziam assim, porra, o cara apanhou só porque é gay, isso é errado. Eu dizia, caralho, é mesmo, é errado. Então assim, o contato com as coisas eu tive por meio do punk. Quase tudo, eu tive contato por meio do punk. Aí depois eu fui me aprofundar, tá ligado? Porque só o punk também, só a ideia da música, do fanzine, ela não dá sustentação pra você continuar a viver. A vida é muito mais complexa do que uma letra de música. Mas assim, o contato, a sedução, a instigação foi o punk.
Porra, eu acho que o mais forte é a ideia de não se conformar, tá ligado? De não aceitar que é porque é. Ah, isso aqui é assim, sempre foi assim, tem que ser assim. Não, cara, isso assim, até hoje eu não aceito. Não, não pode. Eu tenho que ter uma explicação. Por que que é assim? Faz sentido ser assim? Tem que ser assim pra sempre? Em que momento que isso foi definido como tendo que ser assim? Tá ligado? Essa ideia de não se conformar, atrelada a outra coisa importantíssima, que é o faça você mesmo, ou seja, não espere a mudança. Começa a mudança, ainda que a mudança seja você mudar o modo de pensar, pra mim é o que ficou, é a coisa mais importante que tem, a coisa mais bonita que tem do punk, tá ligado? É você não se conformar, você exigir uma satisfação, você ser o chato, você ser o cara que diz assim, não, tem que ver direito, tem que melhorar essa resposta, tem que melhorar esse modo de vida. E a questão de dizer, tem que melhorar e eu vou fazer parte disso, eu vou participar da mudança, eu vou de algum modo querer fazer isso mudar. Que é a ideia política, né, cara? De você querer o melhor, você querer a boa vida para você, para os outros, para todo mundo, a justiça social, a política social. E você pensar que ela não vem dada por alguém. Não vai vir uma classe te dar, oi, olha só, você é muito bonitinho, tá aqui a justiça, a liberdade, a igualdade. Não vai acontecer isso, você tem que construir isso. E a história da humanidade prova isso. Tudo que a gente tem é construção nossa. Tudo. Foi a gente melhorando, lutando, questionando. Não é o ideal, mas porra, tá muito melhor do que era há 100 anos, há 500, há 10 mil.